bate-bola muito legal aí que a gente pode estabelecer, porque a Fiamma tem, né, sob a liderança dela hoje no Brasil, o Twitter, né? Sempre muito interessante perceber essas plataformas e como essas plataformas hoje têm, vamos dizer assim, conduzido e influenciado de uma maneira, né, interessante a mobilização das pessoas. Isso não é de agora, né, Fiamma? Acho que é desde Primavera Árabe, desde, né, todos esses movimentos, Brexit, etc. e tal, né? Eu queria saber o seguinte, nesse momento de tanta mudança, tanta turbulência, eu queria começar olhando para dentro de casa. Como é que o Twitter lidou, quais foram as mudanças causadas em todo esse processo por conta da pandemia? Li um pouco a respeito, mas tenho certeza que você vai poder contar muito mais para a gente. Não, vou contar um pouquinho de como é que foi essa loucura, né? Gosto quando você diz que, sem dúvida nenhuma, a gente viveu a crise mais transformadora, né, da nossa história. Ela foi uma crise muito abrangente, né, de uma duração muito longa, né? Estamos aí caminhando para 8, 9 meses de isolamento social, vivendo esse momento de emergência pública. E quando tudo isso começou em março, começou muito rápido, a primeira coisa, eu me lembro que quando eu voltei do carnaval, a gente ainda estava ali iniciozinho de março, o Twitter foi uma das primeiras empresas a colocar as pessoas para trabalhar de casa, né? A gente se adaptou rapidamente ao home office. É claro que a gente tem a facilidade de ser uma empresa nativa digital, que já tinha alguns rituais que permitiam que isso fosse feito, as ferramentas, que isso fosse feito de uma maneira muito rápida. Então, a primeira coisa foi zelar pela segurança das pessoas, né? Garantir que elas estivessem seguras em casa e com ferramentas para elas continuarem trabalhando. Depois a gente veio um momento de muita ansiedade, né, e sempre ainda voltada para as pessoas, né, muita ansiedade nos times, né, o que está acontecendo, o que vem por aí. A gente tinha o benefício do tempo, né, vendo as coisas acontecerem na China e chegando, então a gente teve um pouco mais de tempo para se preparar, mas houve muito investimento da empresa também na questão do bem-estar, né, da saúde mental das pessoas. Então a gente colocou muitos programas disponíveis, seja para você fazer uma descompressão, a gente chamar fisioterapeutas para a questão do home office, chamar médicos para explicarem para a gente o que estava acontecendo, né, como é que isso ia chegar aqui, plataformas onde você podia fazer meditação, né, yoga, onde a gente podia estar junto de alguma maneira, passando por um momento tão delicado. Então também houve esse investimento. E o terceiro, que era um cuidado muito meu, muito da liderança, de estar fazendo o fluxo de informação acontecer, né, de uma maneira muito realista, mas também positiva, né? As pessoas estavam realmente muito ansiosas, muito assustadas, e a gente tem alguns rituais que foram facilmente adaptados para o mundo online. A gente tem o All Hands, né, que é uma reunião que todo mundo participa, e é onde a gente fala dos principais, né, acontecimentos dentro da empresa. Então, eu usava muito esse canal para fazer para tranquilizar as pessoas, para fazer as informações irem chegando e, né, para que as pessoas ficassem calmas para exercer suas funções. Então, isso em relação às pessoas, Ricardo. A gente teve, obviamente, o produto, né? Quando você está vivendo um momento como esse, o Twitter, mais do que nunca, ele passa a ser o lugar onde as pessoas vão para ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo, do que as pessoas estão falando, o que está acontecendo com essa pandemia, como é que ela está, quais são os números. Então, a gente viu um crescimento, né, do acesso ao Twitter nesse momento muito grande, e o que a gente fez foi tentar adaptar o produto para que ele pudesse servir ao nosso propósito, que é servir ao debate público, à conversa pública, e isso implica você levar informação de qualidade. Então, num momento como esse, né, de pandemia, você ter desinformação na plataforma era tudo que a gente não poderia fazer, teríamos que combater isso de uma maneira muito forte. Então, a gente criou alguns mecanismos como quando você vai no prompt de pesquisa, você é um grande usuário do Twitter, né, vai pesquisar sobre qualquer coisa. Então, se você colocava Covid, pandemia, você já era direcionado a uma página, né, com órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde, ou em outros países, outros órgãos oficiais de informação, onde você pudesse, né, ter acesso a informações de credibilidade. A gente criou uma que a gente chama de Event Page, que é uma página curada só com conteúdos que são conteúdos verificados, que são conteúdos confiáveis, né, de veículos, de jornalistas, de pesquisadores, de acadêmicos, para que as pessoas pudessem ter acesso a essas informações de uma maneira muito rápida. E a gente teve, obviamente, que atualizar as nossas regras de uso, né, principalmente para atuar em cima de tweets que viessem contra
né, as orientações que estavam sendo dadas pelas autoridades de saúde, que de alguma forma pregassem, né, desinformação, dessem informações equivocadas para as pessoas nesse momento. Então, isso foi um pouco da questão do produto. E, por fim, o último pilar aí de atuação foi a estratégia, né? A gente teve o nosso modelo é um modelo, né, de advertising, de publicidade, a gente atua junto com as marcas, e esse não era um flight de campanha, né? Não era uma campanha, era uma crise, era uma emergência social, é uma emergência social, é uma emergência de saúde, é uma emergência pública. Então, a nossa atuação com as marcas foi muito no sentido de ajudá-las a encontrar um papel social, né, no meio de tudo isso que a gente estava vivendo. Não era hora de vender produto, não era hora de fazer campanha, era hora de tirar todos os ativos, né, criativos que eram festivos, que eram de celebração, e amplificar, né, mensagens de empresas, né, com a Magazine Luiza, que entrou dando orientações sobre o auxílio emergencial. A gente teve, né, a Cielo e outros players aí do mercado financeiro, falando sobre benefícios para empreendedores que estão sofrendo muito no meio dessa pandemia toda, e desde informações mais básicas também sobre como você se prevenir desse vírus. Então, a nossa atuação foi muito, né, pegar na mão das nossas agências, das nossas marcas e ajudarem elas a atravessar esse momento, deixando muito a questão da receita de lado, indo muito mais pelo propósito. A gente tenta trabalhar sempre com eles muito integrados, mas não era um flight, né? Era uma emergência. E acho que foi um pouco dessas 3 frentes aí que a gente atuou internamente para ultrapassar pelo menos os piores momentos dessa pandemia. Emma, posso pegar o gancho dessa atuação de vocês junto às marcas para tentar tratar de 2 temas. O primeiro deles é a relação que mudou entre as pessoas e as marcas por conta da internet, mais especificamente da rede social, e eu queria ver como é que você vê o avanço disso aqui. Na minha opinião, aconteceram 2 coisas. No mundo pré-internet, a via de comunicação das marcas era de mão única, fosse na TV, no rádio, nos jornais ou nas revistas. Basicamente, o que você precisava ter era um orçamento grande o suficiente para repetir a sua mensagem quantas vezes fosse. Como não tinha ninguém voltando do lado de lá, aquilo acabava ficando. Então, era basicamente a essência da comunicação. Com a internet, havia, ainda mais com as redes sociais, é o que se torna uma via de mão dupla. E quando a essência da comunicação está em desacordo com a verdade do que a empresa efetivamente faz, o tiro sai pela culatra. Então, é comunicado uma determinada coisa e aí vem um mar de gente nas redes sociais falando isso é hipocrisia, isso é mentira, não é assim. Então, isso forçou, em primeiro lugar, as empresas a terem uma comunicação realmente, marketing e comunicação, que estão alinhados com as práticas do negócio, e acho isso fantástico, acho que é uma mudança importante, bacana, mais um desafio para algumas empresas. Mas eu vejo mais recentemente um segundo aspecto que me chama muito a atenção. A questão de propósito, que você falou, é um deles, eu vou querer um pouco mais a fundo nisso depois. Mais do que a questão de propósito, e acho que isso é uma coisa específica que a pandemia trouxe muito mais forte, é que as empresas... Vou fazer só uma parte aqui. Esse primeiro lado eu vejo como algo muito positivo do ponto de vista do impacto na sociedade. Tem um outro que eu acho que é um desafio que as redes sociais trouxeram, e que do ponto de vista de marca eu acho que tem um lado negativo importante, que é a grande facilidade de mensuração das campanhas criou um foco, na minha opinião, que passou a ser exagerado por parte das marcas em ativação e está faltando branding. Ativação é fantástico para o resultado do trimestre, mas o que garante que uma empresa vai estar daqui a 5, 10, 50 anos e vai crescer é o branding. E o que eu acho é que esta mudança causada pela pandemia, que você falou, menos focada em resultado, é um primeiro passo em voltar a dar a devida importância na prática para as ações de branding. Então, esse é um primeiro tema que eu queria que você tratasse. Mas queria juntar a ele um segundo. A segunda coisa que me chama a atenção mais recente, posso dar até um exemplo pessoal que eu estou vivendo associado a isso aqui, é que as pessoas não querem se comunicar nas redes sociais com as marcas. Elas querem se comunicar com pessoas. E aí tem todo o crescimento de mercado de influenciadores e toda essa história, mas eu acho que vai muito além disso. Acho que isso é só uma pontinha do iceberg que nasceu, para dar um exemplo concreto que eu estou vivendo. Então, a coisa de um mês, eu fiquei sabendo que tinha sido era um dos indicados para o prêmio IBEST, o Oscar da internet brasileira, que voltou
na categoria de economia e negócio. Fiquei feliz, mas a priori, sei lá, semana passada... A gente sempre gosta de ganhar prêmio, é legal, mas enfim, semana passada saiu, que era o influenciador maior do LinkedIn, o que eu quero dizer é que a priori não me chamou atenção. Mas depois tomei um choque, quando eu fui ver os outros 9 indicados. Porque os outros 9 indicados, todos eles eram grandes instituições. Então, a gente estava falando das grandes instituições de mídia, G1, UOL, Valor Econômico, Exame, Iketais, Endeavor, Sebrae, enfim, gente que eu respeito, admiro, mas são exércitos. E tinha uma pessoa física que era eu. Eu falei, peraí, eu nunca me vi como jogando um jogo em paralelo com esses caras. Eu sou o Ricardo, sou só eu aqui. Não sou só eu, tenho uma equipe que me ajuda, mas é uma equipe desse tamanho, não são dezenas de milhares de pessoas, como é o caso do Sebrae, por exemplo. Eu quero dizer que isso aqui é o seguinte, eu vejo uma transformação na comunicação em geral que vocês possibilitaram, dando vozes a qualquer um, e algumas dessas pessoas... Posso pegar um outro exemplo, tem uma menina, eu não me lembro nem o nome dela, mas uma menina de 16 anos que agora chegou em 100 milhões de seguidores no TikTok em 14 meses. É uma loucura. E aí, diga-se de passagem, a partir disso, a família inteira dela são as novas Kardashians. Já tem um monte de gente fazendo um monte de... Onde eu quero dizer, o que eu quero chegar com isso aqui? A partir daí, bom, você deu o exemplo do Magazine Luiza. A Lu, assistente virtual do Magazine Luiza, tem 1 milhão de seguidores no TikTok, mas é a Lu, não é o Magazine Luiza. Até sendo virtual. Então, eu queria dar essas transformações, por um lado, qual é o papel de branding que as redes podem ter, que eu acho que, honestamente, pré-pandemia, eu via quase nada, para não dizer nada. Acho que isso mudou e acho muito legal que tenha mudado. E segundo, como é que entra esse papel das pessoas físicas e como conselheiros que estão aqui, vendo a gente, devem levar isso em consideração para poder ajudar a alavancar o negócio das marcas. Porque eu acho que aquela coisa tradicional perdeu legitimidade, não funciona, e eu acho que é via o lado humano que isso faz. É por isso que a conexão é através de pessoas. Mas esses são os meus achismos, eu quero saber de quem entende. Conta pra gente. Excelente ponto, Ricardo. Inclusive, estamos juntos lá no LinkedIn, né? No Voices. Parabéns. Acabou de sair agora. Parabéns, exatamente. Tremendo. Só de estar num grupo desse já é uma tremenda honra. A gente estava falando aqui, por exemplo, do Magazine Luiza, Helena estava lá também. É um orgulho enorme estar com você lá nessa lista. Fiquei muito, muito feliz. Eu vou começar pela sua segunda pergunta, depois, porque acho que ela vai linkar com a primeira. Você está certíssimo e até em função disso, as pessoas, eu vou aqui parafrasear o Simon Sinek, né, que fala que hoje as pessoas elas compram muito mais, não o que as empresas fazem, né, mas o porquê elas fazem. E quem articula essa mensagem, você tem razão, as pessoas querem ver cada vez mais os CEOs, os executivos, a liderança articulando essa mensagem. As pessoas, mais do que nunca, elas querem saber quem é o líder, quem é o cidadão, quem é o pai, por trás daquele líder. Não tem mais aquela separação, né? Não, isso aqui sou eu na vida pessoal, isso aqui sou eu na vida profissional. Não, você está lá representando uma empresa e as pessoas querem entender quem é essa pessoa que está sentada ali liderando essa empresa, o que ela pensa, quais são os valores, né? Ela é ética, ela é íntegra. E eu tenho visto, e esse movimento está acontecendo de uma maneira tão forte, inclusive a gente trouxe para o Brasil um programa que a gente chama de Flock Leaders, que é um programa justamente para C-Level Executives. Que é um programa onde ele não tem nada de comercial, inclusive eu não deixo nem o pessoal de vendas chegar perto dos executivos, mas a gente convida alguns executivos para eles entenderem como é que eles podem usar o Twitter como uma plataforma de liderança, uma plataforma onde eles têm que ouvir os consumidores, onde eles dialogam com as pessoas, onde eles têm que exercitar a escutativa, onde eles humanizam a liderança deles. Humanizar é o Richard Branson tirando uma foto com o filho dele, é o Hugo Rodrigues, né, que é o CEO aqui da Macan, trazendo algumas, né, questões filosóficas, né, colocando alguma citação interessante. Então, a gente tem visto esse movimento porque ele é uma cobrança da sociedade, né? Não existe mais a empresa, aquela entidade, né, que você não consegue tocar, e a gente já está indo até para a terceira turma desse programa, justamente pelo interesse que os executivos estão tendo de estar na linha de frente. E isto é uma tendência.
e realmente você falou da Lu, a gente também tem a Nath, da Natura, né, que também agora é uma influência, é um avatar, é uma influenciadora. Acho que você está no mudo. Isso. O Baianinho das Casas Bahia também, enfim, é uma tendência. Exatamente. As pessoas querem essa humanidade, né? Essa conexão. Claro, que sabe, tem uma pessoa ali atrás dessa influenciadora digital. Então, isso está acontecendo muito por uma cobrança mesmo dos usuários, das pessoas. Eu quero saber o que a firma pensa, o que ela defende, se ela é consistente com os valores da empresa, onde ela está sentada, o propósito da empresa. E aí, quando você fala do branding, o branding, ele nada mais é do que a entrega desse propósito, né? A gente viu realmente uma mudança muito forte, muito radical, até por uma questão de sobrevivência durante a pandemia, para venda. Vamos focar tudo no fundo do funil de vendas, né? A gente só precisa, conversão, mas se você não constrói, né, você tem que trabalhar o que a gente chama, né, de funil de vendas de uma maneira inteira, de uma maneira muito consistente, porque ele não está comprando mais só aquele produto, né, ele está comprando o todo da empresa. Então, a gente começa a ver, realmente teve um shift muito grande, uma mudança muito brusca para a performance, mas agora a gente vê aos poucos o retorno, né, dessas ações de posicionamento, de branding, de mostrar o que a empresa ela defende, né, para depois você apresentar os seus produtos e serviços que, na verdade, devem refletir todos esses valores, né, e algumas das empresas que eu mencionei aqui, como a Magazine Luiza, por exemplo, faz isso muito bem, né, a Luiza defende, né, uma líder, o próprio Fred, eles defendem questões muito fortes, né, na sociedade, e eles fazem isso através da marca, fazem isso através deles. Depois você tem uma questão de pensar na conversão de vendas, em como é que aquilo tudo vai fazer você, né, andar dentro do funil. Então, é uma ótima pergunta, e é exatamente esse movimento que a gente está fazendo. Performance sem branding pode dar um resultado muito rápido, mas ele não é de longo prazo, ele não se sustenta no longo prazo. Faço minha a sua frase. E se eu posso reforçar mais um ponto, tentando olhar para essas mudanças que estão acontecendo e vendo o Twitter como uma parte importante delas. Uma outra impressão que eu tenho é que, dependendo do estágio onde nós estamos, de transformação tecnológica numa determinada indústria, eu quero pegar a indústria de comunicação. Em alguns momentos, a capacidade de distribuição é determinante quando você muda a plataforma como essa distribuição está acontecendo. Em outros, o que determina a liderança nisso aí é conteúdo. Então, deixa eu pegar, talvez, o Netflix como exemplo disso tudo aqui. O Netflix nasce fazendo uma mudança que era como as pessoas tinham acesso aos DVDs. Eu morava nos Estados Unidos na época, nem todos os brasileiros conhecem a história, mas, enfim, o Netflix nasceu com um negócio que te mandava 3 DVDzinhos pelo correio, que chegavam na sua casa. Quando você mandava de volta, chegava lá e ele mandava de volta. Foi assim que ele revolucionou a indústria. Percebeu que viria o streaming e que isso ia matar aquele modelo de negócio, já que ia acontecer. Foram eles que fizeram primeiro, mataram o próprio negócio. Ainda estamos falando de distribuição. Num determinado momento, eles perceberam que a tecnologia do streaming ia ser generalizada e aí um monte de gente iria entrar no streaming. Aquilo não seria mais o diferencial. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma mudança que o foco passa a ser geração de conteúdo próprio. O foco vai da tecnologia da distribuição, tecnologia / distribuição, para o conteúdo. Quero trazer isso para a realidade do que a gente está vivendo aqui, especificamente nas redes sociais e no caso do Twitter. Quando o Twitter nasceu, ele era, como plataforma, revolucionário. Ele se tornou, como eu disse, um canal que deu voz a todo mundo e foi revolucionário. De lá para cá, você talvez tenha esse número, eu não tenho, quantas redes sociais existem hoje, mas eu garanto que são milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares, eu nem sei. A plataforma como plataforma, nesse sentido, se tornou commodity. E aí você contou, por exemplo, desse movimento recente que vocês fizeram nesse caso específico da pandemia, de curadoria de conteúdo, chamando atenção para conteúdo relevante, até para resolver um outro problema, porque a plataforma de vocês e outras fizeram 1000 coisas fantásticas, mas também
através de robôs, de um monte de coisa, deram a possibilidade de amplificação para fake news, para manipulação, para um monte de coisa. Então, até como resposta a isso, aí vem minha pergunta. Como é que você vê a evolução disso daqui? Porque a primeira parte é tentar deixar mais claro com as ferramentas disponíveis, inteligência artificial, um monte de coisa, o que é informação falsa. Então, acho que já está tendo um movimento nessa direção. Mas será que não tem algo além? Quer dizer, não tem uma hora que vocês têm que focar em geração de conteúdo de qualidade? Essa é a pergunta que eu queria deixar aqui. Não vejo o Twitter entrando nessa seara, Ricardo. A gente vai realmente ser esse canal de distribuição. Como a gente vai fortalecer isso é através de parcerias, né? Hoje, nossos grandes parceiros são as marcas, né, as agências de publicidade e as emissoras de TV, né, os portais de conteúdo, as emissoras de rádio. A gente tem parcerias com todas elas, não só para trazer conteúdo orgânico, mas até para que elas também monetizem o conteúdo que elas têm. Eu nunca vou produzir conteúdo com conteúdo econômico, a qualidade que você produz, não vou conteúdo audiovisual com a qualidade que as TVs produzem. Então, o que a gente faz porque você tem a atuação orgânica, e aí a gente faz parceria para que e treinamentos para que essas empresas elas saibam usar o Twitter para distribuir essa informação de uma maneira muito rápida, né, de uma forma adequada, que é curta, que é também usando muito audiovisual, como é que ela torna essa apresentação de conteúdo mais atraente para o usuário do Twitter. E tem uma outra coisa também, que é como é que você monetiza, né? A gente hoje tem parcerias com vou falar aqui do Big Brother, que esse ano, até em função da pandemia, a gente bateu todos os recordes em termos de tweets sobre o Big Brother. Foram mais de 270 milhões de tweets, foi 10 vezes maior do que a edição passada. E o que a gente faz também, além, né, de disponibilizar que é um conteúdo aí de entretenimento, é também dar a possibilidade, né, de marcas que têm interesse em abraçar um território de reality show, né, assim, tem a festa, então eu quero poder me associar a cenas onde as pessoas estejam consumindo, né, uma cerveja. Então, eu vou pegar este conteúdo, que é o conteúdo, né, de maior qualidade que existe, e vou fazer essa associação acontecer dentro do Twitter. Então, eu não vejo a gente entrando nessa produção de conteúdo, não é o nosso core, né? O grande propósito do Twitter é ser essa arena pública, é servir ao debate público, é fazer com que ser uma plataforma aberta, pública, conversacional, onde as pessoas venham conversar sobre os acontecimentos. E, obviamente, o que a gente puder, e essa é a prioridade número 1 da plataforma, né, é trazer para que essa informação seja de qualidade, né, para que essa informação seja de credibilidade, para que as pessoas elas possam seguir de uma maneira muito livre, para que elas possam, né, seguir diferentes perspectivas. Isso é muito importante. A gente tem o vício do que é familiar, né, do que ecoa, a coisa das câmeras, né, de eco. Então, isso passa também até por algumas iniciativas que a gente está fazendo de literacia digital, de alfabetização digital, de você poder desenvolver um pensamento crítico, mas em cima de conteúdos que já estão sendo produzidos por empresas que têm isso em seu core business. O que a gente quer é que o Twitter seja a arena onde isso se discuta, onde a gente possa trazer diferentes perspectivas, onde a gente jogue luz em conversas como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e a gente extrapole a plataforma pela força, né, da nossa audiência, e que isso vire movimentos culturais, sociais, né, que movam o mundo, de preferência para frente. Então, esse vai ser sempre o propósito do Twitter. A gente não vai entrar na produção de conteúdo. A gente quer, sim, fortalecer cada vez mais as parcerias que a gente já tem e ensinar esses parceiros a distribuírem essa informação, né, com timing, com contexto, para que ela possa chegar a cada vez mais pessoas. Muito bem. E como é que você vê os novos hábitos de consumo de conteúdo digital? Eu acho que é difícil achar alguém tão bem posicionado para poder falar sobre isso. A gente viu muita conversa, né, Ricardo, na plataforma. Uma plataforma de conversa, ela é muito rica. O que ela trouxe para a gente de insights
vou falar até um pouquinho hábitos de comportamento, né? Porque cada conversa você consegue tirar um pouco, e aí a gente faz pesquisas, e a gente olha esses dados, né, de uma maneira coletiva para ver o que eles querem, né, significar para a gente. Mas o que a gente viu ali, indo além, obviamente, do óbvio do e-commerce, né, do setor de delivery, a gente fez uma pesquisa, a gente viu aí que 50% das pessoas querem continuar né, utilizando o e-commerce, 45% querem continuar usando os serviços de delivery, mas a gente viu algumas tendências interessantes que casa, né? A casa da gente, um fenômeno de nidificação da casa, né? Das pessoas, elas quererem, eu acho que esse talvez não seja o único vírus que a gente vai viver, ou a única pandemia, então as pessoas começaram a criar uma relação com a casa que vai ser refletida, né, em consumo, e a gente vê como cresceu, né, a venda não só de imóveis, né, mas também de imóveis, de tudo que diz respeito à casa, para transformar a casa nesse ninho que foi esse lugar de segurança que a gente encontrou dentro da plataforma. Então, um consumo muito voltado para essa questão, né, de você estar em casa, de você ter esse ninho. Cuidado com a saúde, esse foi um vírus que ele atingiu com mais força as pessoas que tinham uma saúde frágil, então, que a gente viu na plataforma também, uma vontade, né, um consumo, as pessoas expressando o quanto elas estão se alimentando melhor, né, o quanto elas estão mais preocupadas em não consumir produtos industrializados, e voltando agora ao restaurante, o quanto elas estão mais atentas à questão da limpeza, né, da higiene do lugar. Então, tudo isso elas vão falando na plataforma. A gente tem algumas tendências interessantes na indústria de beleza, né, que mostra... agora que eu vou ter que sair de máscara, então a maquiagem dos olhos, né? Então a gente tinha antes, eu vou botar batom, não, vou ficar de máscara o tempo todo, então eu vou me maquiar daqui, da máscara para cima, e na própria moda, né? O que eles chamam de moda acima do teclado, porque é o que vai aparecer, então você, né, se vê, o anel, é o que aparece aqui. Então a gente tem visto essas tendências surgirem fortes, né? Não sei se são tendências que continuam, mas certamente a gente teve muitas conversas, vimos muito também consumo de conteúdos de saúde mental, e aí, né, aplicativos como o Calm, o Headspace, as pessoas né, tentando se equilibrar, né, num momento como esse, ou hábitos que foram, que surgiram durante a pandemia para você se acalmar. A gente viu muita conversa sobre jardinagem, pessoas interessadas em fazer cursos de astrologia para poder entender o que o mundo está passando. Então, foram uma série de hábitos que, assim, alguns eu acho que vão continuar. O e-commerce, né, eu não tenho nenhuma dúvida, as pessoas aprenderam, acho que essa conveniência veio para ficar, mas teve muitas outras coisas interessantes em termos de comportamento e hábitos que a gente conseguiu ver através dessas milhares de conversas que acontecem no Twitter todos os dias. Acho que eu tenho pelo menos mais 336 perguntas que eu gostaria de fazer para você. Eu fui informado aqui que o seu staff está desesperado, que você deve ter, sua agenda deve ser uma loucura, deve ter um monte de outras coisas importantes que você precisa fazer. Eu queria fazer uma última dica antes de você ir embora, que é para o pessoal que está aqui, gente que está focando em conselho, governança, nova economia. Qual é uma coisa que eles não podem deixar de levar em consideração e tem que ajudar as empresas dele para que elas estejam adaptadas para esse novo ambiente? Uma só, Ricardo? Posso falar mais? Você pode falar quantas você quiser, aí é com a sua equipe. Se você pode quantas você quiser. Daqui a pouco elas invadem aqui. Não, ela já tem que pular na outra reunião, mas eu, quando começo, eu passo a primeira e vou, não paro mais. Aí elas vão ter que me tirar daqui. Eu até tive com o Anderson num evento há pouco tempo falando sobre isso, né? Sou muito apaixonada aí pelo tema de governança corporativa, também estou atuando em conselho, tem sido muito interessante. Eu também tive um movimento de carreira, né, que eu saí de empresas, né, grandes empresas de telecomunicações, que tem o sistema do command control, né, são muitas áreas, muita hierarquia, né, as decisões elas vêm descendo, vêm cascateando, né, desde o presidente até lá o gerente, aí quando sobe, talvez não dê mais tempo de mudar o mundo, mas eu vim dessas estruturas e fui cair no Twitter, né, que é uma empresa totalmente matricial, onde eu tenho uma
área, eu tenho uma área de vendas, eu sou responsável pela área de vendas, embora eu tenha esse nome, né, de diretora-geral, e eu tenho 15 outras áreas que não se reportam a mim, elas se reportam, né, aos Estados Unidos, a São Francisco, a Nova York. Então, o meu maior desafio dentro desse modelo foi aprender a liderar pela influência e não pela autoridade. Não tem autoridade sobre as pessoas que estão sentadas, sobre todas as pessoas que estão sentadas aqui. E isso eu acho que é uma tendência, sabe, Ricardo? Isso veio para ficar, essa coisa horizontal. E o que eu vejo hoje, com todos esses movimentos, onde a gente, né, hoje gosta de falar essa frase que a única constante é a mudança, a gente vai ter que atualizar a visão que a gente tem de governança corporativa como sendo só o fato de você preparar, de ser um mecanismo de controles e incentivos para a empresa ganhar mais, né, para a gente extrair mais valor. A gente vai ter que rapidamente, isso é que eu vi nessa minha transição, integrar práticas, né, que permitam e que vão além de desenvolvimentos tecnológicos, mas que tragam questões que vão ser muito importantes, principalmente você acompanha melhor do que eu, essa pauta de ESG, que vem fortíssima, né? Novos investidores chegando, investidores que estão olhando questões que vão muito além da questão da rentabilidade. Então, o que eu traria aí dessas novas práticas que eu acho que são fundamentais, né, para todos os conselheiros, para todos os executivos que estão assistindo a gente aqui? Primeiro, a questão do propósito. Você precisa ter um propósito, e é um propósito muito forte, né? Um propósito que engaje as pessoas, que motive as pessoas. Eu sou muito apaixonada pelo Twitter, obviamente, então eu já te falei qual é o propósito, que é servir a conversa pública, e se as pessoas puderem ser apaixonadas por esse propósito, nossa, melhor ainda. A hashtag que é mais utilizada pelos colaboradores do Twitter hoje é a hashtag Love Where You Work. Isso é sensacional, né? Você ter as pessoas amando o propósito da empresa e servindo esse propósito de uma maneira tão apaixonada. A segunda dimensão aí do que eu posso chamar dessa nova governança tem que passar pela diversidade. Essa pandemia mostrou pra gente que os problemas que a gente vai enfrentar daqui por diante, eles são tão complexos que se eu tiver um olhar homogêneo, se eu tiver pessoas iguais pensando sobre esse problema, a gente não vai conseguir resolvê-los. Então, a gente precisa ter times muito diversos. Estou falando de diversidade de idade, diversidade, né, de racial, diversidade de perspectivas, de experiências, de vivências, que consigam trazer olhares diferentes para problemas que vão ser cada vez mais complexos. Uma diversidade que consiga criar uma tensão criativa saudável, porque para mim essa tensão criativa que eu vejo no Twitter é difícil, é muita gente talentosa junta, sentada numa mesa, que no final a gente tem que decidir, mas é uma tensão criativa que certamente ela leva para melhores resultados e ela traz melhores soluções. Citaria aí a capacidade de adaptação, colaboração, né? Não adianta você ter diversidade se essas pessoas elas sentam na mesa, mas elas não colaboram, né? Então, como é que você tira o melhor dessas pessoas? Como é que você reconhece e soma as competências que cada pessoa traz, né, para a mesa, né? Na minha reunião executiva, a gente senta ali e você tem que olhar esses diferentes olhares, porque a coisa tá extremamente complexa. A capacidade de adaptação, né? Adaptar rápido, prototipar rápido, não ficar preocupado com erro, né? Eu vendi também algumas empresas em que a gente fica lá dias, meses, errou. Não, mas quem errou? Debriefing do erro. Gente, errou, aprende, vira e vai, porque, né, senão vem um tsunami, o mundo muda e a gente está lá procurando os culpados. Tolerância ao erro, e quando eu falo de tolerância ao erro, eu falo, gente, o brasileiro tem muito pouca tolerância ao erro. A gente se envergonha do erro e o fato de não errar faz com que a gente não inove mais. Eu não estou dizendo que eu vou dar 10% de bônus a mais para o funcionário que errar mais na minha equipe, mas eu estou dizendo que a gente não vai procurar, né, ficar procurando os culpados. A gente vai aprender com esses erros e vai seguir adiante. E, obviamente, gente, conhecimento de tecnologia. Né, todo mundo que está aqui, é claro que a gente eu não sei os bits and bytes do Twitter, mas entender o que tecnologias como a inteligência artificial, blockchain, o que essas tecnologias, as próprias mídias sociais que hoje fazem com que acontecimentos, né,
que demorariam alguns dias para chegar na imprensa até você ter que gerenciar uma crise, cheguem em questões de minutos. E como é que você consegue gerenciar né, essa crise? Você tem que entender, você tem que estar dentro dessas tecnologias, não existe mais, você tem que pelo menos conhecer a essência de cada uma delas para que você possa orientar os seus times. Então, eu poderia ficar falando aqui mais 1 hora, mas alguém vai tirar a gente daqui a pouco, tipo, vai cair, né? Tipo no Oscar, sai, a pessoa cai, assim, não vai tirar a gente daqui. Mas eu ficaria atenta a pelo menos esses aspectos dessa nova governança, né, que eu acho que para mim são fundamentais para trazer, além de rentabilidade, né, trazer sustentabilidade no longo prazo para as empresas. É isso, Ricardo. Sensacional. And the Oscar goes to Fiona Zeretta. Meus parabéns, muito obrigado, enorme prazer, adorei o bate-papo, particularmente adorei essas últimas várias dicas que você deixou, preciosíssimas, concordo com todas, em particular a questão que você falou da influência. Eu acho que a gente vive num mundo onde cada vez mais os mecanismos tradicionais de imposição do que fazer estão caindo em todas as esferas. Eles estão caindo na esfera dentro das empresas, como você falou, eles estão caindo na comunicação das empresas para fora, eles estão caindo na própria relação das pessoas com governos, sei lá, o próprio Twitter foi um instrumento importante nisso, Primavera Árabe, que o Anderson estava falando lá atrás, é quando você você gera a possibilidade de mobilização de mudanças, não é mais o governo que vem de cima. Enfim, então o que eu acho é que influência é uma palavra que também, do ponto de vista de conselho, precisa ser muito bem pensada, porque o conselho, a priori, define, bate e vem para baixo para os caras fazerem. Mas se ele fizer isso sem a flexibilidade do que vem de baixo para cima, ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar. Então ele precisa influenciar e trabalhar de novo na via de mão dupla, como as redes sociais. Sensacional, adorei, liberadíssima. Eu não quero que a sua equipe venha da gente aqui, não. Ricardo, prazer enorme, Anderson. Prazer enorme, momento de tietagem aqui, mas estou muito orgulhosa de estar com o Ricardo aqui. Nossa, sou muito fã e fiquei muito, muito feliz, muito orgulhosa com esse convite, uma honra para mim poder dividir esse espaço aqui com vocês. Parabéns pelo evento e nos vemos aí. Sigam no Twitter, o Ricardo já arrebenta, já é um super twitteiro, mas foi um grande prazer. E Anderson, super obrigada pelo convite, que foi, né, plantar uma semente lá no evento do digital, e estamos aqui. Obrigado, Fiona.